Josué capítulo 10, verso de 1 a 15, verso de 1 a 15. Se você achou, acompanhe comigo na tela, ou ouvindo, ou na sua Bíblia. Quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado a cidade de Ai e havia destruído totalmente, fazendo com Ai e com o seu rei o mesmo que havia feito com Jericó e com o seu rei, e que os moradores de Gibeão tinham feito paz com os israelitas e estavam no meio deles, ficou com muito medo, porque Gibeão era uma cidade grande, tão grande como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Por isso Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Uão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: venham até aqui e me ajudem. Vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se juntaram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas, vieram e acamparam junto a Gibeão e atacaram a cidade. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não deixe de ajudar esses seus servos, venha depressa até aqui, livre-nos e ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué partiu de Gilgal, ele e todo o exército com ele e todos os valentes. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a você. Josué os atacou de surpresa, porque tinha marchado durante toda a noite, saindo de Gilgal. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel, e os derrotou completamente em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Oron, e os derrotou até Azeca e Maquedá. E aconteceu que, enquanto eles fugiam de Israel, na descida de Bet-Oron, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca e morreram. Mas foram os que morreram pela chuva de pedras do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E na presença dos israelitas ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou ao arraial em Gilgal, e todo Israel foi com ele. Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse tempo tão precioso que temos nessa manhã, obrigado por poder compartilhar do Teu Evangelho, das Tuas boas novas, obrigado por nos ensinar, nos encorajar, nos fortalecer pela Tua verdade. Pedimos a Tua bênção sobre esse momento, que nossos corações sejam quebrantados, que o Teu Espírito Santo traga luz e quebrante nossos corações para receber a preciosa semente que é a Tua palavra, e que ela venha realmente, Senhor, germinar em nossos corações e dar frutos que glorifiquem o Teu próprio nome. Eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se pararmos para ler e meditar na história de Israel no Antigo Testamento, desde o seu início, quando Deus escolhe e chama Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, lhe fazendo uma promessa de que a partir dele, Abraão, sairia uma grande nação, e também lhe promete uma terra,
uma terra ampla e próspera. Diante dessa realidade que muitos conhecem aqui, uma pergunta pode ser feita e surgir. Como um povo que vivia no deserto, habitando sempre em tendas, pastoreando gados, ovelhas, um povo que nunca teve uma terra para chamar de sua, um povo que esteve durante 400 anos vivendo como escravos, e depois de serem libertos, ainda vaguearam pelo deserto por 40 anos. Como um povo como esse conseguiu lutar e mais, conseguiu vencer guerreiros e cidades fortificadas? Uma resposta simples e direta é que isso com certeza foi um milagre. Isso foi um milagre. E essa é a história da palavra de Deus. E realmente é isso que todo o relato bíblico nos mostra. A Bíblia nos mostra Deus agindo de forma soberana na história, de forma poderosa e sobrenatural. A história da redenção de Gênesis e Apocalipse nos mostra essa realidade. É Deus agindo, é Deus poderoso, é Deus soberano, é Deus guiando todas as coisas. E Ele estava com o seu povo. E algo importante de destacar aqui é que mesmo que esse livro que estamos lendo leve o nome de Josué e esteja assim contando a história de como Israel conquistou a terra prometida, nós nunca poderemos esquecer, não podemos deixar de lembrar que o personagem principal é o próprio Deus na história. É aquele que escolheu esse povo e levantou homens para guiar esse povo como Josué. Portanto, enquanto nós lemos essa história, vendo como cada personagem se comportou, não podemos perder de vista como Deus agiu por meio dessas pessoas. E também como Ele agiu diretamente na história. Então, meus irmãos, o meu objetivo nessa manhã é lembrar e mostrar que o mesmo Deus que agiu em toda a narrativa bíblica, esse Deus não mudou. Tendo como base para o sermão de hoje o verso 14, que diz assim: não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. O tema desse sermão é o Deus que ouve e luta. E antes de falarmos do primeiro ponto, é importante, meus irmãos, lembrarmos que Israel estava avançando em sua conquista. Na conquista da terra prometida. E assim como havia conquistado e destruído a cidade de Jericó e Ai, eles deveriam continuar até que toda a terra fosse conquistada. Nós não podemos esquecer também, meus irmãos, que além de ser a história da conquista da terra, essa história é a história do julgamento de Deus sobre aqueles povos, mostrando também a todos o poder dele sobre os falsos deuses, como ele havia feito no Egito e está fazendo agora na terra prometida. Portanto, Israel, meus irmãos, não estava agindo por conta própria. Não era algo que Israel estava agindo, vamos fazer isso porque queremos fazer isso. E nem avançando sozinho nessa conquista. Mas Israel estava agindo em obediência a Deus e guiado por esse Deus, no meio deles e à frente deles. Enquanto eu lia esse texto e meditava nesse texto que nós lemos hoje, duas coisas me chamaram a atenção. A primeira são os pedidos do rei de Jerusalém, o pedido dos gibeonitas e o pedido de Josué. E a segunda coisa é o próprio Deus lutando com o seu povo e lutando pelo seu povo. E o nosso primeiro ponto hoje, então, é falarmos sobre o pedido do rei de Jerusalém, onde podemos ler no versículo de 1 a 5 o seguinte, acompanhe comigo novamente. Quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado a cidade de Ai e a havia destruído totalmente, fazendo com Ai e com o seu rei o mesmo que havia feito com Jericó e com o seu rei, e que os moradores de Gibeão tinham feito paz com os israelitas e estavam no meio deles, ficou com muito medo, porque Gibeão era uma cidade grande, tão grande como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai,
e todos os seus homens eram valentes. Por isso, Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Uão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: venham até aqui e me ajudem. Vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se juntaram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas vieram e acamparam junto a Gibeão e atacaram a cidade. Normalmente, meus irmãos, nós fazemos pedidos quando precisamos de algo. Ou, em outras palavras, quando nos encontramos em um momento em nossas vidas onde nós temos alguma necessidade. E é o que lemos nesses versos, nesses 5 primeiros versos. O verso 4, vemos o pedido de ajuda, de socorro desse rei aos outros 4 reis. E o que ele pede? Venham até aqui e me ajudem. E o que leva esse rei a pedir ajuda é o medo. Ele havia ouvido falar sobre os grandes feitos do Senhor, a derrota que Ai teve, Jericó teve, e como Josué estava avançando. E isso levou ele a ficar com muito medo, como diz o versículo 2. E, meus irmãos, até mesmo alguém que se diz ateu, em momentos de extrema necessidade, este também procura ajuda de alguém, seja de homens, seja de Deus, ou seja de qualquer pessoa, ou de qualquer coisa que ele acredite, mesmo dizendo que não acredita em nada. O texto, meus irmãos, não nos diz, mas provavelmente este rei de Jerusalém, como os reis da época, como as cidades da época ali naquela região, deve ter pedido aos seus deuses, através dos seus profetas e conselheiros. Então, provavelmente, os seus conselheiros deram a ele a direção: olha, busque ajuda dos seus reis, de outros reis, e ataque Gibeão. E é interessante, meus irmãos, esse texto, o contraste, alguns contrastes que esses versos nos mostram. O primeiro contraste é que Adonisedeque, ele era o rei de Jerusalém, e Jerusalém significa morada de paz, possessão de paz, cidade da paz. Mas o interessante é que esse rei não experimentava nenhuma paz em seu coração. Pelo contrário, o texto nos mostra que ele estava vivendo debaixo de grande medo e pavor. O segundo contraste é a atitude de resistência desse rei ao Deus de Israel. Mesmo quando ele ouviu falar dos grandes feitos do Senhor, mesmo quando ele ouviu falar da derrota de Ai, da derrota de Jericó, esse rei continuou resistente, ao contrário daquela prostituta no capítulo 2, Raabe. Quando ela ouviu falar dos grandes feitos do Senhor, em vez de resistir, ela confiou e reconheceu o Deus de Israel como o Deus soberano, e o texto diz que ela foi salva pelo povo de Deus ou pelo próprio Deus. E por que, meus irmãos, esses pontos são importantes ser destacados aqui? Esses contrastes. Como nós já temos visto nos primeiros capítulos, Deus é um Deus santo e justo, mas Ele também é bondoso e misericordioso. O que eu quero dizer com isso é que Deus dá ao ser humano a oportunidade de se arrepender. Deus dá ao ser humano a oportunidade de se voltar para Ele, como vimos em Jericó, com Raabe. Portanto, quando lemos o Antigo Testamento, que Deus traz sim julgamento, Deus traz juízo sobre um povo, sobre uma nação, sobre uma terra, ou que existe sim um inferno reservado para todos aqueles que se rebelam contra Ele, é porque escolheram viver assim. Merecem a justa ira de Deus, ou seja, ninguém é inocente diante de Deus. Esse rei se junta com mais 4 reis para guerrear contra Josué e Israel, como vemos no capítulo 9, versículos 1 e 2. Mas primeiro eles atacam a cidade de Gibeão. Por quê? Porque esses haviam feito o quê? Paz, feito paz com Israel, e estavam no meio deles, ou seja, eles estavam em aliança com Josué e Israel. O pedido de ajuda desse rei, meus irmãos,
nos ensina que todo ser humano, ou melhor, nos ensina o que todo ser humano não deveria fazer, ou seja, não buscar salvação ou socorro de homens, mas buscar salvação e socorro daquele que pode salvar. E isso acontece porque, infelizmente, meus irmãos, tememos mais do que os homens podem fazer do que a Deus. Muitos têm buscado no homem, em si mesmo, em tantas coisas, porque temem aos homens e não ao Senhor. Ou podemos dizer que estão tão apegados às coisas dessa terra e não se rendem ao dono da terra. Seus olhos estão nas coisas, o seu coração está nas coisas dessa terra e não naquele que pode realmente satisfazer a sua alma e o seu coração. E a pergunta que eu faço nessa manhã, nesse primeiro ponto, a você: quantas vezes você tem ouvido a palavra de Deus? Seja aqui, seja pela sua mãe, seja pelo seu pai, seja pelos seus amigos, seja por alguém, você tem ouvido pelo seu esposo, pela sua esposa, por outras pessoas, mas mesmo assim você continua resistindo a Deus. O que eu estou dizendo isso é porque não adianta você estar aqui todo domingo. Não mudará você estar aqui toda semana e achando que isso vai te salvar, porque a salvação não é por obras. O seu coração tem resistido à palavra do Senhor. E eu digo mais, não tenho medo de dizer, meus irmãos, que o medo que você sente, o vazio do seu coração, te faz buscar preencher nas coisas dessa terra, a sua alma. É nas coisas dessa terra que você tem buscado se sentir seguro. Eu quero te dizer que você só pode ser saciado e sentir paz no seu coração e se livrar desse medo que a sua alma tem, somente naquele que te criou. Por isso eu te convido nessa manhã a clamar a Deus nessa hora, a clamar ao Senhor, a buscar a Ele, não clamar aos homens, não clamar a si mesmo, não se apegar às coisas, mas clamar, porque somente Ele pode te ajudar e te dar a verdadeira paz. Somente Ele pode livrar você do medo que a sua alma tanto sente enquanto você caminha a sua vida. O segundo pedido é o pedido dos gibeonitas. Versículo 6, o texto diz assim: os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não deixe de ajudar esses seus servos. E eles disseram: venha depressa até aqui, livre-nos e ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Os 5 reis atacam Gibeão e os gibeonitas enviam o mensageiro. Como já mencionei, meus irmãos, também vemos aqui como a necessidade leva esses moradores a pedir socorro. E eles pedem socorro a Josué: venha depressa, Josué, venha depressa até aqui, livre-nos, ajude-nos, ou salva-nos. Nós já lemos no capítulo 9 a história dos gibeonitas, e vemos como eles foram enganadores, como eles foram maus em enganar o povo de Israel. Sim, se a atitude deles antes foi enganar o povo de Israel, ou os líderes de Israel que não consultaram o Senhor, para se livrar da derrota e destruição. Sim, uma atitude condenável e errada, tanto que receberam a punição de serem servos de Israel para sempre. Nesse momento da história, eles tomam a decisão correta. E aqui eu não estou dizendo de pedir socorro. A decisão correta de pedir socorro à pessoa certa ou ao alvo objetivo certo. Eles pedem socorro a Josué. E aqui não estou dizendo que Josué era um super-homem ou ele era Deus. Não, ele não era Deus. Mas Josué era alguém escolhido e levantado por Deus para um propósito. E algo interessante de se destacar em Josué
é que o nome Josué significa o Senhor é a salvação. Meus irmãos, humanamente falando, os moradores de Gibeão eram fortes. Eram homens, como o texto diz, valentes. Como lemos, a cidade era grande como uma das cidades reais, maior do que Ai. E não foi por acaso que o rei de Jerusalém se junta com outros 4 reis e as suas tropas para atacá-los. Por ser grande e importante, essa cidade deveria ser uma cidade fortificada. E como eu já disse, eles devem ter conseguido enviar o mensageiro até Josué, que estava em Gilgal, ou seja, aproximadamente 32 quilômetros de distância. E o que isso nos ensina, meus irmãos, é que não importa o quão forte você é, ou não importa o quão grande e habilidoso você seja, em algum momento você estará em perigo. E na verdade, podemos lembrar que em algum momento, todos nós estaremos diante da morte. E a pergunta é, nesse momento de perigo de morte, o que você fará? Nesse momento de perigo de morte, com a sua habilidade, com a sua inteligência, com a sua capacidade, com a sua autossuficiência, o que você fará? O que você fará achando que pode viver sozinho? E quando eu digo sozinho, sem Deus. E mais uma vez eu digo, não adianta você estar aqui. Você precisa de Deus. Você precisa tomar uma posição com Deus. Diante da morte que passaremos um dia, enfrentaremos um dia, eu te pergunto, aonde você vai se apegar? Os moradores de Gibeão lembraram que tinham uma aliança com Israel. Eles tinham uma aliança com Josué, feita diante do Senhor, por isso eles pediram socorro e prontamente Josué atendeu. Olha o versículo 7 e 8. Então Josué partiu de Gilgal, ele e todo o exército com ele e todos os valentes. E o verso 8 diz assim, e o Senhor disse a Josué, não tenha medo, Josué, não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum desses 5 reis, poderá resistir a você. Como eu disse, meu irmão, minha irmã, o nome Josué significa o Senhor é a salvação. O mesmo nome do nosso Senhor Jesus, só que em hebraico. No grego é Jesus, no hebraico, Josué. Lembrando que Josué é um tipo de Cristo aqui no Antigo Testamento, ou seja, é uma sombra que apontava para uma realidade, ou seja, ele apontava para a pessoa de Cristo, ele apontava para o Messias, ele apontava para o Salvador. E aqui, meus irmãos, mais uma vez vemos a beleza e o poder do Evangelho. Porque o Evangelho verdadeiro nos mostra ao ser humano a sua condição. O Evangelho verdadeiro mostra que não há salvação em si mesmo. Por mais forte que você seja, por mais habilidoso que você seja, por maior que você seja, por mais autossuficiente que você seja, ou mesmo que você tenha tudo que essa terra possa oferecer, no final das contas, essas coisas não podem salvar você. O Evangelho mostra isso a você nessa manhã. Essa é a má notícia, você está perdido sem Deus. Mas a boa notícia, o Evangelho nos mostra a salvação, nos mostra a única salvação, nos mostra Jesus, por meio do qual temos paz com Deus. E é interessante o texto relatar 2 vezes que eles tinham feito paz com Israel. Eles tinham feito paz com Josué. Meus irmãos, a aliança que os gibeonitas fizeram com Josué e Israel nos lembra da aliança que só podemos ter com Deus por meio de Jesus Cristo. Aliança que não apenas nos dá garantia de vida eterna, mas uma aliança também que, enquanto estamos nessa terra, nos garante que podemos clamar a Ele a qualquer momento e Ele vem nos socorrer. E Ele nos ouve. E a pergunta que eu faço a você nessa manhã: você tem essa segurança no seu coração, na sua alma?
Você pode sair daqui dizendo: eu estou seguro. Onde está a sua segurança, tanto na vida quanto na morte? Se não for em Cristo, você está perdido. Se não for em Cristo, você pode fazer tudo o que você quiser. Não há salvação para você. Mas eu reforço mais uma vez, a boa notícia é que Jesus é suficiente para te trazer paz, livrar você do medo, te dar segurança, te socorrer e dar uma vida eterna, uma esperança viva, desde já. O terceiro ponto é o pedido de Josué. Vimos o pedido do rei de Jerusalém, o pedido dos gibeonitas e agora o terceiro pedido de Josué, versículo 12 e 13. Então Josué pediu ao Senhor, falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. Ou seja, nesse dia, nessa batalha, nesse contexto, nesse momento que é resumido aqui nesses 15 versos, Josué fala com o Senhor e ele fala na presença dos israelitas dizendo: sol, detenha-se em Gibeão e você, lua, pare no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. O texto ainda diz: não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Josué, meus irmãos, estava em uma grande batalha. Ele estava enfrentando 5 reis com todas as suas tropas. E pense comigo, se enfrentar um exército preparado, guerreiro, tomaria um bom tempo, quanto mais enfrentar 5 reis com 5 exércitos, valentes e bem preparados. E o versículo 9 diz assim: Josué os atacou de surpresa, porque tinha marchado durante toda a noite, saindo de Gilgal. Em uma batalha, meus irmãos, um dos pontos mais importantes é saber aproveitar o momento certo. E aquele dia era esse momento certo. Josué, com certeza, precisava de tempo. Tempo para conseguir alcançar, tempo para conseguir derrotar todos aqueles exércitos que com certeza correram, porque o texto diz no versículo 10 que eles ficaram apavorados e fugiram. E eles conheciam aquela terra, aquela região. Eles se espalharam. Josué precisava de tempo. O que ele faz então? Ele clama ao Senhor. Mas ele clama e pede algo incomum, algo inusitado. Ou podemos dizer, Josué pede algo humanamente impossível. E muitos ainda vão dizer, o que Josué pede aqui é não só humanamente impossível, mas totalmente contra as leis da física ou qualquer outra ciência. Ele pede para que o sol pare e a lua pare, e o texto diz que isso aconteceu. E aqui, meus irmãos, é importante só abrir um parênteses. Por muito tempo, muitos estudiosos têm feito interpretações para esses versos, buscando explicar o que aconteceu. E normalmente são interpretações não para aceitar, mas para não aceitar que realmente o sol e a lua pararam. E eu concordo com você, e você concorda comigo, acredito eu, que com certeza é um assunto interessante para conversarmos, estudarmos e debatermos. Mas como não é o meu objetivo agora fazer isso? Não é explicar o que aconteceu, não é o ponto aqui. E na verdade ninguém pode dizer por como aconteceu. Eu quero indicar um professor que faleceu há algum tempo, professor Adalto Lourenço, onde ele fala quando o sol parou. Ele explica de uma maneira bem clara, 9 minutos, você pode procurar, é um dos vídeos que ele explica. Então, se você tem interesse a respeito disso, se você quer saber um pouco de uma linguagem mais científica, uma linguagem mais técnica, ouça o professor Adalto Lourenço no YouTube, tenho certeza que você vai entender melhor do que se eu explicasse aqui. E o propósito, como eu disse, não é explicar e não é falar como aconteceu, por que aconteceu, mas é mostrar que aconteceu. O meu ponto aqui é mostrar por que Josué orou e por que ele fez esse pedido ao Senhor.
E como eu já disse, pedimos algo quando nos encontramos em alguma necessidade. E a necessidade de Josué era de mais tempo, como eu falei. Mais tempo para concluir aquela batalha em apenas um dia. 5 exércitos em um dia. Isso é impossível. Mas ele precisava, ele sabia que aquele era o momento. Mas outra resposta, meus irmãos, é que Josué acreditou na palavra do Senhor. Ou seja, ele confiou quando Deus falou a ele no versículo 8, não tenha medo. Não tenha medo dele, Josué, porque eu os entreguei nas suas mãos. E ele diz, nenhum deles, nenhum, poderá resistir a você. Essas palavras do versículo 8, meus irmãos, são semelhantes às palavras registradas nos capítulos anteriores, como, por exemplo, capítulo 8, verso 1, capítulo 6, verso 2, capítulo 1, verso 5, ou seja, foram palavras recorrentes, promessas do Senhor a Josué, reafirmadas, dita a ele de maneira recorrente, repetitiva. As promessas do Senhor, meus irmãos, com certeza fortaleceram a fé de Josué. E com a sua fé fortalecida, isso o levou a confiar. E essa fé, essa confiança o levou a pedir, a fazer esse pedido inusitado, incomum. E mais ainda, o que deve ter passado pela cabeça de Josué, pela sua lembrança, por exemplo, foram as águas do Jordão se abrindo, ou melhor, sendo barradas e o povo atravessando o Jordão. Foram as muralhas caindo na frente deles para eles destruir a cidade de Jericó. Isso sem contar, em sua lembrança deve ter passado os milagres que ele havia visto através de Moisés nos últimos 40 anos. Se eu posso aqui pensar como Josué pensou naquele momento, uma das coisas foi, se Deus fez tudo isso, se Deus realizou tudo isso no passado, e há pouco tempo ele abriu o Jordão, há pouco tempo ele derrubou muralhas, ele pode parar o sol e a lua. Em outras palavras, Josué deve ter pensado, ele pode parar o universo, ele pode prolongar esse dia para que possamos derrotar nossos inimigos. E o texto nos diz isso. E meus irmãos, se Deus é o Criador dos céus e da terra, e se você é um cristão, você deveria crer nisso, Ele é o Criador dos céus e da terra. Pelo poder da sua palavra, Ele criou todas as coisas. Ele só falou e tudo se fez. Você acha que Ele não pode parar o sol? Parar a terra? E quando você ouvir o professor Dr. Lourenço, você vai perceber que na verdade Ele parou o universo. Porque Ele tem poder de dizer, espere um pouco, porque o meu povo está lutando. Espere um pouco, porque eu vou dar vitória a Josué. Nada é impossível, meus irmãos, para Deus realizar. O que Josué pediu tinha um propósito maior. Josué não estava pedindo algo para a sua glória, para o seu louvor, mas era para a glória de Deus. Josué pediu sabendo que Deus podia realizar, mas também que estava de acordo com a sua vontade. E é assim que devem ser nossas orações. Não pedimos para a nossa glória, não pedimos para nossas vontades serem realizadas, pedimos para que a vontade do Senhor seja realizada. O grande problema é que nós pedimos a Deus, e muitos acham que pode, usando esse texto às vezes, apontar o dedo para Deus e dizer, Senhor, pare isso, faça aquilo. Você não tem esse poder de dizer a Ele o que fazer. Mas você pode pedir e pela fé, se é para a glória dEle, Ele vai te atender. E a pergunta que eu faço a você nessa manhã, nesse ponto, é: você crê que Deus ouve as orações do seu povo? Nós cremos realmente que Deus ouve as nossas orações? Então a pergunta é: por que não oramos como devemos? Por que não colocamos em prática uma vida de oração como a Bíblia nos ensina a praticar? E a resposta, meus irmãos, é porque nós não enxergamos sempre
aquilo que deveríamos enxergar sempre, que são as nossas necessidades, não só diárias, mas a cada minuto de Deus. Não enxergamos que a nossa necessidade de Deus é tão grande que deveríamos buscá-lo sempre. E não negligenciar a oração como fazemos tão frequentemente. E podemos dizer com verdade que cremos em Deus. Podemos usar palavras para dizer que nós confiamos em Deus. E seria loucura alguém dizer como um cristão, eu não confio em Deus, e você vai dizer, pastor, é lógico que eu confio em Deus. Mas quando deixamos de clamar, de orar, de buscar ao Senhor, infelizmente, meus irmãos, é isso que estamos dizendo, não com palavras, mas com nossas atitudes. Sem perceber, muitas vezes nós estamos, quando negligenciamos a oração, a conversa com Deus, o estar diante de Deus, estamos duvidando do seu poder. Porque se realmente cremos no poder de Deus, oraríamos mais. Se cremos que Ele pode fazer milagres, oraríamos mais. Como diz esse pastor, e não por isso você vai deixar de ouvi-lo, os cultos de oração estariam mais cheios. Porque se cremos no poder de Deus, se cremos que Ele é poderoso e faz milagres ainda hoje, por que deixamos de orar? E se duvidamos do poder de Deus, meus irmãos, um dos motivos é justamente porque não temos sido fortalecidos nas disciplinas espirituais, na oração, na palavra e na comunhão do corpo de Cristo. E nós não podemos nos enganar, meus irmãos, não podemos, porque se nós não temos buscado ao Senhor, se não temos necessidade dEle, se não confiamos ou não temos confiado nele, não há isenção, não há como você fugir, com certeza você tem buscado em outras coisas. Temos buscado porque temos necessidade do trabalho, temos confiado no trabalho, temos nos apegado e buscado no trabalho aquilo que somente Deus pode nos dar. Os bens, as riquezas, os projetos, amigos, família, até mesmo o ministério de um pastor pode ser colocado no lugar de Deus. Quando nós colocamos essas coisas a nossa busca diária, quando colocamos nessas coisas a nossa necessidade e quando colocamos essas coisas a nossa confiança. Por isso te convido nessa manhã a parar um pouco e refletir a respeito da sua vida. Refletir se as suas atitudes demonstram o que a sua boca confessa. Porque confessar e cantar e dizer às vezes é fácil, na verdade é muito fácil. Mas nossa profissão de fé, a nossa oração, a nossa declaração de confiança em Deus deve ser demonstrada com a nossa vida diante dEle. Pare e reflita sobre isso. Deus tem te dado tanto. Saúde, habilidade, sustento. Deus tem protegido você, cuidado de você. Porque nós trocamos a presença dEle, a busca por Ele, a comunhão com Ele, o meditar na palavra, por tantas coisas. Quanto esforço você tem para fazer uma faculdade, uma MBA, um pós-graduação, doutorado, 1, 2, 3 línguas, você trabalha virando o dia 12, 15, 16 horas. As nossas prioridades, meus irmãos, mostram onde está o nosso coração. Se confiamos em Deus,
se cremos que Ele pode fazer milagre, por que não temos orado mais, buscado mais ao Senhor? Eu tenho certeza que você faz de tudo para sustentar os seus filhos, para manter o dinheiro entrando na sua casa. Mas saiba, meu irmão, minha irmã, que o mais precioso para o seu lar e para a sua família é a salvação deles. E quantos de nós não temos gastado tempo, sim, gastado, investido tempo em clamar pelos nossos maridos, esposas, filhos, mas gastamos muito tempo no trabalho. Pastor, eu tenho que largar tudo. Não, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que você tem que avaliar as suas prioridades. Eu estou dizendo que você pode pedir a Ele: Deus, me dê sabedoria, me dê direção, me dê foco, me dê disciplina. Eu não posso deixar de te buscar. Eu não posso deixar de clamar ao Senhor. E eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus pode e fará milagres na sua família, no seu lar, no seu casamento. Porque Ele pode. E o quarto ponto, meus irmãos, é que Deus luta por nós. Deus luta por seu povo. Como eu falei no início desse sermão, quando nós lemos a história narrada no Antigo Testamento da história de Israel, e aqui em Josué, Israel não tinha como vencer as suas batalhas sozinhos. O segredo das vitórias de Josué e de Israel, que não é segredo algum, era a presença de Deus no meio deles. Olha só o que diz o versículo 8 a 11. E o Senhor disse a Josué, olha Deus dizendo, não tenha medo deles, Josué, porque olha Deus dizendo, eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a você. Verso 9, Josué os atacou de surpresa porque tinha marchado durante toda a noite saindo de Gilgal. Olha só o versículo 10 agora. O Senhor fez. Quem fez? O Senhor. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel. E o Senhor os derrotou completamente em Gibeão. E o Senhor os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon. E o Senhor os derrotou até Azeca e Maquedá. E aconteceu que enquanto eles fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon, quem fez? O Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca e morreram. Verso 10 ainda, verso 11 ainda, mas foram os que morreram pela chuva de pedras do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. É o Senhor quem lutava e quem lutou por Israel. Saber, meus irmãos, que o Senhor luta por seu povo não é desculpa para nós nos acomodar. Não é desculpa para nós nos deixar de fazer o que precisamos fazer. O texto diz que Israel também lutou, mas Deus estava com eles, no meio deles e à frente deles. Enquanto o exército subia, fugindo, os exércitos fugiam, Deus subia com eles e os derrotou. Imagina Josué quando subiu aquela montanha, porque ele estava subindo o Bet-Horon, e quando ele sobe, ele vê aquela multidão de mortos. Quem matou? Deus. Ele lutou, ele estava à frente, ele lutava pelo seu povo. Deus estava, meus irmãos, com Josué e com Israel desde o romper daquela manhã até o pôr do sol. E ele fez isso e faz isso porque Ele é bom. Ele faz isso porque Ele é Deus presente, porque Ele cumpre as suas promessas e elas não falham. E o verso 15 nos diz que Josué voltou ao arraial em Gilgal e todo Israel foi com ele, ou seja, provavelmente eles não perderam um soldado. Por quê? Eram 5 exércitos. Aqui está o resumo no versículo 1 ao versículo 15 do que vamos ver do versículo 16 ao 43. Mas o texto já resume que eles não perderam nenhum deles, porque Deus lutava pelo seu povo. O que eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão em Jesus, não se perderão,
Aqueles que estão em Cristo permanecerão firmes até o fim, porque o Senhor Jesus já morreu, já sofreu, já venceu a morte, e Ele nos guarda até o fim. Por isso, meus irmãos, o povo de Deus, a igreja de Cristo, não precisa se apavorar diante das dificuldades. Sejam quais forem as dificuldades, Deus está com a sua igreja, e a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas, tem um mas, precisamos, ou é nossa responsabilidade, tomar posição nessa batalha. Você que tem se acomodado, meu irmão, você que tem se acuado por causa do medo, por causa dos problemas, das dificuldades, saiba que em todo o tempo Deus está no meio do seu povo, lutando pelo seu povo, mas isso não tira a sua e a minha responsabilidade de tomarmos posição na batalha. Orando, servindo, ajudando, abraçando, chorando, se alegrando com os que se alegram também. Eu encerro dizendo, se o nosso Deus ouve, e se você crê que Ele ouve, eu creio que você creia nisso, não deixe de pedir, não deixe de clamar, não deixe de orar e falar com Deus. Se Ele luta por nós, não vamos nos acovardar, não vamos retroceder, não vamos temer ou nos esconder, mas precisamos, meus irmãos, continuar caminhando como igreja, como peregrinos, enfrentando sim lutas, dificuldades, problemas, crises, ajudando uns aos outros, fazendo discípulos aqui e em todos os lugares que o Senhor nos enviar, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus nos ordenou. Não há maior promessa para o cristão do que essa. Ele está conosco, Ele quem? Jesus está com a sua igreja todos os dias, até o fim. E isso deveria fazer você sair do seu lugar e tomar a sua posição na batalha, sabendo que o Senhor está com você, está com a sua igreja. Isso deveria te dar ânimo de levantar e continuar caminhando, e não desistir, e não temer o inimigo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos renove e nos restaure, que sejamos obedientes e submissos à Tua palavra.